Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Hook Picture da Quantum Light. Eu me chamo Pedro Victor e aqui vamos dar um Rook, vamos dar uma pescada nesse mar de amor, nesse mar de grandes e pequenos peixes, do próprio peixe, e vamos trazer ali a colheita, né? E a colheita que eu quero abordar nessa embarcação aqui, que nós vamos buscar a redenção, é através dos nossos sintomas psicopatológicos. E eu quero ressaltar para vocês que nessa abordagem transdisciplinar de psicoterapêuticas, a neuropsicoses tem algo muito peculiar na neuropsicose, algo que é característico tanto da neurose como da psicose, só que de personalidade para personalidade, a ilusão criada pelo sujeito que acredita estar fazendo uma espécie de purgação, né? Tá colocando para fora ali, enraizou algo, uma raiz podre, e fica colocando para fora sempre, sempre, sempre. Parece uma paranoia também, né? Mas não é uma paranoia. A paranoia é quando assusta o sujeito sabe que tem algo ali, algo de perseguidor no sujeito. Na neuropsicose, o que há de mais interessante é a questão do recalque e da negação, né? O ego, ele tenta se defender porque ele ainda não aprendeu a liberdade. E da liberdade, nós entendemos que para estar alinhados fervorosamente à consciência suprema, é preciso limpar as desarmonias interiores, intrapsíquicas, no qual leva a atividade do sistema nervoso a ficarem sujeitos nervosos, sujeitos em histeria também, né? A histeria pode não aparecer aqui num primeiro momento, porque o sujeito ainda não se deu conta da psicopatologia como ela é. Não é uma esquizofrenia, é apenas um boot, né? Algo de cadeia significante, né? E quando eu falo de cadeia significante, eu me refiro especialmente à cela do sujeito, que não pode viver na cela porque tem excesso de energia, e daí imagina estar vivendo fora da cela, fora da prisão. É uma loucura. Essa analogia que eu fiz foi assim, algo de interessante para a gente perceber que na neuropsicose tem algo de... tem um desequilíbrio, certo? Um desequilíbrio de emoções, um desequilíbrio emocional e sentimental. Fixou-se no sujeito
a crença de transferir. E é aí que o sujeito está ferido. O sujeito ele está sangrando. Porque não é de seu desejo transferir, imaginar alhures do corpo, alhures do aqui e agora, a crença de que algo está sendo enviado, está sendo comunicado. Uma ilusão. Uma ilusão do sistema nervoso central e do córtex pré-frontal. Frontal também. Ah, você pode me perguntar, é um karma? Sim, pode ser entendido como um karma. Conjunto de ações que foi recalcado. E essa repressão que acontece quando os gatilhos emocionais da foraclusão vêm à tona, é porque o sujeito não está mais vivendo do céu. O sujeito está vivendo do baixo astral, do umbral. Certo? E apesar de que o sujeito esteja vivendo no umbral e não querer sua vida a limpo, como numa transferência, por exemplo, de vida. A vida está sendo passada, as informações estão sendo passadas. No real do imaginário, há algo de fantasmagórico, de que a neurose, a repetição da neurose, teima em dizer para a psicose que deve obedecer esse script, esse roteiro, essa narrativa. Uma narrativa que é ilusória, uma narrativa que é diabólica, uma narrativa que é do mal. Neuropsicose é, sobretudo, um sentido podre da repetição de foraclusão. Transtorna totalmente a mentalidade do sujeito. E nesse transtorno, vale a pena observar que o categórico, a razão categórica do sujeito, que tem um excesso de pensamento, que tem um excesso de potência, um excesso de ego, venha a transbordar-se e, por assim dizer, nesse transbordamento, reprimir, né, a livre e espontânea vontade, com uma dose de perversão, foracluir. Como podemos reverter ou apenas induzir o caminho correto para que essa perversão inconsciente
ela não se intromete nas questões da privacidade do sujeito. Seria pelo caminho da perversão, de voltar às neuroses, ou a noia produzida pela neuropsicose, ela vai ali caminhar em paralelo com o conjunto da arte obsessiva, né? Que é uma obsessão. Neurose trata-se de uma obsessão, de uma compulsão, e a psicose, como sintoma também positivo, delirar o sujeito. A psicose nem tanto faz mal ao sujeito. Não quer dizer que venha fazer mal ao sujeito, porque é ilusório. Agora, a neurose, que causa a repetição dos sintomas psicóticos, é o eixo onde os ramos da psicose são podremente nutridos, abastecidos, elaborados e caídos. Eles caem. Não é uma árvore saudável. A neuropsicose, ela é bastante interessante, de personalidade, categoria para categoria, de vida para vida, ressaltando que a vida que nós temos não é nossa. Então, para quem vamos entregar nossa vida? Toda ela, senão que Deus. Então, vamos fazer uma meditação aqui e entregar nossa vida a Deus. Vamos criar o nosso neuropsicótico nesse psicodrama e entregar tudo a Deus. Deus sabe de tudo. Não adianta colocar o ego para se defender de algo que não faz mal algum, porque é de Deus. Se é de Deus, não há porquê delirar. Deus conhece Deus. Deus conhece a si mesmo. Como não ele não conheceria os seus filhos? Então que a privacidade do sujeito, para estar em dia, harmonizada, equilibrada, deve passar por esse processo da neuropsicose. Os próprios sintomas da psicopatologia e de sua semiologia, aqui se tratando de um caso categórico, o sujeito que transfere a vida. Qual o meio de transferir a vida? Se é um processo natural. Não há medo algum. Você tem alguma coisa a esconder de você? De Deus? Não. Não tenha medo. Simplesmente entregue-se ao oceano, ao mar. Simplesmente deixe que sua vida já é um passado. Você é uma nova pessoa.
simplesmente deixe para trás o que passou. Porque não vale a pena lutar com o ego e o alter ego, de certa forma ali pervertido, para querer esconder os seus ramos podres, no qual vão despencar. Pelas forças da natureza vão despencar. Não darão frutos, mas vão despencar. É que a neuropsicose, numa categoria de transferência da vida, veja bem, da vida, o passe da vida, né? Eu quero saber quem é você. Aí você me transfere. Eu não sei quem é você. Não tem como saber quem é você, mesmo você estando transferindo. Porque isso faz parte da sua subjetividade. Mesmo ela estando desequilibrada e você tendo seus delírios, eu não sei quem é você. Isso está na sua aura. É só uma obsessão, compulsão. E o desequilíbrio neuropsicológico das neuropsicoses, se tratando dessa transferência de entrega à vida, é que nós devemos entregar nossa vida a Deus. Clareza de pensamento. Identificar qual foi o sintoma principal que acabou gerando essa espiral compulsiva de significantes descarrilhados. Porque se a vida é para ser vivida na unção, por que ficar enfermos? Então, não há necessidade. Não há necessidade. Não há necessidade de aparecer, por exemplo, o corpo. Não há necessidade. É uma perda de tempo. As neuropsicoses são perdas de tempo. Porque não faz parte da realidade. É uma negação da realidade. É um excesso de psicolinguística ali que embainha para colocar o ego lá embaixo e apertar dentro da bainha a faca. E estando com o ego tão oprimido que uma própria descontração, um próprio momento de sossego pode se tornar um pequeno inferno astral. Neuropsicoses são categóricas. Vai de personalidade para personalidade. E esse exemplo que eu dei foi um exemplo clássico de transferência de vida. Não tem como transferir sua vida. Nem mesmo se for uma metempsicose. Não tem como transferir sua vida. Não tem como você me passar toda a sua vida para mim. Toda a sua vida. Não tem como você me passar a sua vida. Não tem como você entregar, projetar fora do corpo sua vida. Porque isso está selado pelo Espírito de Deus. E Deus já conhece Deus. Então, por que mostrar de novo o que Deus já sabe? Porque se o sujeito vive no corpo de Deus, se o sujeito se alimenta no corpo de Deus, o sujeito
Deus já conhece o sujeito, não há por que repetir. É daí que a neurose, o não esquecimento, deve dar lugar para que o pai crie e atualize o script, o roteiro, a narrativa do sujeito, do self. Está na hora de descartar esse ego doentio, esse ego delirante, esse ego delinquente, esse ego deformado de uma psicologia abnormal e começar a trabalhar sobre o ego positivo. Aquele eu ali que tem sua vaidade, aquele eu que pensa por si, que tem amor próprio, aquele eu que se acha tudo, né? Ou que se não se acha nada, aquele eu que tem um drama, aquele eu que se sente especial. Tá na hora de reforçar esse condicionamento de empoderamento para que o sujeito possa nadar no mar do amor de Deus novamente e caminhar livre. Porque o que está aqui, ninguém tira o que está aqui. Ninguém tira o que está aqui, ó. Ninguém tira. Está aqui, está aqui. Ninguém sabe o que está na cabeça do outro. Ninguém faz nem ideia. E é então que, se todos não fazem ideia, e o sujeito neuropsicótico nessa categoria de transferência, de consciência, essa ideia perversa e delirante, né? Uma ideia psicótica delirante, ou até mesmo uma ideia mais psicótica ainda, né? Do grau da psicose, é notar que não existe esse ego observador que opera na maquinação do delírio, da negatividade. Entendeu bem? Entendeu? Não existe. Primeiro, temos que estar sossegados, calmos. Segundo, temos que ter discernimento. Terceiro, temos que ter amor. Ou amor como primeiro, e paz como segundo, e felicidade como terceiro. Sem faltar com a verdade. Todo mundo se conhece, ou não conhece ninguém. Porque a vida é o aqui e o agora. E nesse aqui e agora, ninguém sabe na razão subjetiva o que está se passando na razão subjetiva do outro. A gente pode ter um semblante, pode fazer uma leitura de semblante, alguma coisa assim do tipo, mas ninguém sabe a fundo, ao certo, com evidência, o que é o outro. Quem é o outro? Sendo o pequeno outro do grande outro. Ninguém sabe o que se passa. Ninguém sabe o que se passa no discurso do outro. Porque é relativo, radicalmente relativo, é uma alteridade e é uma subjetividade. Nós não queremos saber dos pecados dos outros. Tá ok? Namastê, shalom. Fiquem com Deus e até a próxima. Ninguém sabe de nada.